No início do século XIX, pescadores japoneses encontraram uma embarcação estranha, que se assemelhava muito com as características de um OVNI moderno. Dentro dela, uma jovem e diferente garota viajava sozinha. Até hoje, a história do Utsuro Bune está repleta de mistério e intriga aos japoneses. Seria a garota uma alienígena ou uma princesa perdida de um reino distante? Você está no Teoria 78. Utsuro Bune, também conhecido como Utsuro Fune e Uru Bune, foi um objeto desconhecido, supostamente encontrado na costa leste da província de Itachi, no Japão, em 1803. Utsuro significa oco e Bune significa barco. Assim, em português, Utsuro Bune quer dizer barco oco. Relatos do incidente aparecem principalmente em 4 textos antigos entre os anos de 1815 e 1844. Segundo a história, uma jovem com idade entre 18 e 20 anos chegou à costa leste da província de Itachi, a bordo do barco Oko, em 22 de fevereiro de 1803. Pescadores a trouxeram para a terra firme, mas ela não conseguia se comunicar em japonês. O incidente teria ocorrido durante o período Edo japonês, que perdurou entre os anos de 1603 e 1868. O período Edo é conhecido pelo forte isolamento político-econômico do Japão, a partir de 1641, quando foi desfeito o último acordo comercial que eles mantinham com a Holanda. Até mesmo o comércio com a China ficou bastante reduzido nessa época. Os cristãos foram expulsos, assim como os portugueses. Os japoneses foram proibidos de sair do Japão e ninguém entrava. Os únicos navios que ainda mantinham algum laço comercial com aquele país chegavam apenas ao porto de Nagasaki, sendo ele o único contato do Japão com o resto do mundo, durante esse período de mais de 200 anos. Um dos textos que relatam o incidente de Utsuro Bune é o Teon Shosetsu. Segundo ele, em 22 de fevereiro de 1803, pescadores na costa de Harayadori, na província de Itachi, viram uma estranha embarcação à deriva no mar. Eles rebocaram a embarcação até a terra firme e descobriram que ela tinha em torno de 3 metros e 30 centímetros de altura e 5 metros e 45 centímetros de largura. Sua forma lembrava uma espécie de incensário japonês. A parte superior do objeto parecia ser feita de pau rosa, laqueado em vermelho, enquanto a parte inferior estava coberta com placas de metal. A parte superior tinha várias janelas feitas de vidro ou cristal, cobertas com barras e vedadas com uma espécie de resina de árvore. A forma do barco oco lembrava um recipiente de arroz de madeira. As janelas eram completamente transparentes, e os pescadores perplexos olharam para dentro. O interior do Utsuro Bune estava decorado com textos escritos em uma língua desconhecida. Dentro dele, os pescadores encontraram itens como uma garrafa contendo água, um bolo e carne amassada. O mais intrigante é que os pescadores também viram uma jovem mulher, possivelmente entre os 18 ou 20 anos de idade. Ela media aproximadamente 1,5 m de altura, tinha cabelos e sobrancelhas vermelhas, com o cabelo alongado por extensões brancas artificiais. As extensões poderiam ter sido feitas de pelo branco ou tiras finas de tecido branco. A pele da mulher era de um rosa pálido. A jovem usava roupas longas e lisas de tecidos desconhecidos. A mulher começou a falar, mas ninguém a entendia. Ela também não parecia entender os pescadores, então ninguém pôde perguntar sobre sua origem. Embora a mulher misteriosa parecesse amigável e cortês, seu comportamento era estranho, pois ela sempre segurava uma caixa quadrada feita de material pálido e com cerca de 60 centímetros de tamanho. A mulher não permitia que ninguém tocasse na caixa, independentemente de quão gentil ou insistentemente os espectadores pedissem. De acordo com o relato, um velho da aldeia teorizou: essa mulher pode ser uma princesa de um reino estrangeiro, que se casou em sua terra natal, mas quando ela teve um caso com um morador após o casamento, causou um escândalo e o amante foi morto como punição. A princesa foi banida de casa, pois ela recebeu muita simpatia, então ela escapou da pena de morte. Em vez disso, ela pode ter sido colocada neste Utsuro Bune para ser entregue ao destino. Se isso estiver correto, a caixa quadrada pode conter a cabeça do amante falecido da mulher. No passado, um objeto muito semelhante foi encontrado em uma praia próxima com uma mulher. Durante o incidente narrado pelo pescador, foi encontrada uma pequena placa com uma cabeça presa. O conteúdo da caixa, portanto, poderia ser o mesmo, o que certamente explicaria por que ela o protegia tanto. Por conta disso, os habitantes da cidade decidiram colocar a mulher de volta no Utsuro Bune e deixá-la à deriva no oceano. As pessoas estavam assustadas e preferiram deixar que o destino decidisse o que iria acontecer com a jovem.
Em uma outra versão da história, seu desfecho é diferente. Toda a descrição da história contada anteriormente permanece quase a mesma. Uma jovem garota foi encontrada em Utsuro-bune, seus cabelos eram ruivos, ela não conseguia se comunicar com os pescadores locais, e assim por diante. A garota segurava uma caixa de madeira, tinha os mesmos itens de alimentação, e a embarcação tinha os mesmos sinais desconhecidos. Porém, nessa outra versão, a garota aparentava ter apenas 13 anos de idade, e não foi colocada de volta ao mar. Nessa outra versão da história, o incidente do Utsuro-bune conta a história da origem do clã Kono da província de Iyo. De acordo com a história, um pescador trouxe a garota para a terra, onde ela mais tarde lhe disse que era filha do imperador chinês e que havia sido forçada a fugir para escapar de sua madrasta. O pescador a chamou de Princesa Waki e a criou, antes de ela se casar com um príncipe imperial da província de Iyo e dar à luz um filho chamado Oshiniko, o ancestral do clã Kono. Parte dessa versão afirma que ela foi responsável por trazer os primeiros casulos de seda para o Japão. A princesa Waki ainda é venerada em um santuário shintoísta na vila de Funakoshi, na ilha de Gogo. As primeiras investigações históricas do incidente do Utsuro-bune foram conduzidas em 1844 por Kyokutei Bakin. Kyokutei relata sobre um livro chamado Hosha Bunkeroku, que significa em português algo como Registros de Coisas Vistas e Ouvidas da Rússia, escrito por Kanamori Kinken. O livro descreve roupas e penteados russos tradicionais e menciona um método popular de polvilhar os cabelos com pó branco. Também menciona que muitas mulheres russas têm cabelos naturalmente vermelhos e que usam saias semelhantes às da garota do Utsuro-bune. Com base no livro, Kyokutei sugere que a mulher do incidente do Utsuro-bune poderia ter origem russa, talvez uma princesa exilada. Ele também questiona a origem dos supostos símbolos exóticos encontrados dentro e sobre a embarcação. Por estar convencido de que viu sinais semelhantes em um baleeiro britânico encalhado pouco antes de sua escrita, Kyokutei se pergunta se a mulher era uma princesa russa, britânica ou até mesmo americana. Além disso, ele expressa sua decepção com os desenhos do Utsuro-bune, pois para ele, eles claramente não correspondem totalmente às descrições das testemunhas. Na ufologia, o incidente do Utsuro-bune foi descrito como um caso inicial de encontro de terceiro grau. Essa conclusão foi feita com base nas semelhanças entre os desenhos de embarcação do período Edo e as descrições do século XX de discos voadores. Alguns ufólogos sugerem que o Utsuro-bune poderia ter sido um objeto submerso não identificado, um OSNI, e não um OVNI, pois não há relatos de que o mesmo tenha voado. Os estudiosos também destacam os símbolos misteriosos que, supostamente, foram encontrados no objeto e que aparecem regularmente como adendos nas representações. Alguns sugerem que eles são semelhantes aos símbolos relatados no incidente da floresta de Heathersham, na Inglaterra. Nós temos um vídeo sobre o incidente de Heathersham, que iremos colocar no final deste e na descrição. Assista também para conhecer essa intrigante história que ficou conhecida como Roswell britânico, ou para nós brasileiros, o Varginha britânico. É intrigante que, apesar da diferença de tempo de quase 200 anos, realmente existem algumas semelhanças entre as imagens do incidente de Heathersham e do Utsuro-bune. Os ufólogos notam que a semelhança comum é a existência de um triângulo com dois círculos nos símbolos dos dois casos. As diferenças são que os pontos médios dos círculos estão alinhados com os pontos médios dos triângulos no Utsuro-bune, enquanto em Heathersham o triângulo está inscrito dentro de um círculo. Os pontos médios dos dois círculos parecem estar alinhados com o centroide do triângulo. Além disso, em uma representação do Utsuro-bune, ele era de cor preto brilhante, assim como a nave de Heathersham. O design do Utsuro-bune é realmente semelhante a outras descrições de OVNIs modernos, e isso aconteceu no Japão nos anos 1800, antes das histórias mais recentes de OVNIs. Os defensores do contato alienígena também apontam para a caixa da mulher, sua aparência física e vestimenta incomum como evidências de origem extraterrestre. Assim, muitas pessoas acreditam que essa história reflete um encontro com o alienígena, e não com uma mulher, seja ela uma princesa ou não. Investigações adicionais sobre o incidente do Utsuro-bune foram realizadas em 1925 e em 1962, pelo historiador Yanagita Kunio. Ele aponta que barcos circulares não eram incomuns no Japão. Apenas os detalhes semelhantes aos ocidentais, como as janelas de vidro e as placas protetoras de bronze, fazem com que o Utsuro-bune pareça exótico. Ele também descobriu que a maioria das lendas semelhantes à do Utsuro-bune soa parecida.
Alguém encontra uma estranha garota ou jovem dentro de um barco circular e a resgata ou a envia de volta ao oceano. Yanagita também observa que as versões mais antigas do Utsuro-bune descrevem barcos humildes, circulares e abertos, sem qualquer cúpula em cima. Yanagita supõe que os detalhes das placas de bronze e das janelas de vidro ou cristal foram adicionados porque os céticos questionariam a navegabilidade de um barco de madeira simples em alto mar. Um Utsuro-bune reforçado com aço e com janelas de vidro teria mais chances de sobreviver às viagens no oceano do que um barco de madeira aberto e sem reforço. Outro estudioso moderno foi Dr. Kazuo Tanaka, professor japonês de engenharia de computação e eletrônica da Universidade de Gifu, em Tóquio. Ele investigou os textos originais em 1997. Tanaka considera as comparações populares do Utsuro-bune com avistamentos modernos de OVNIs como algo exagerado. Ele observa que o Utsuro-bune das lendas nunca voa ou se move por conta própria, nem mostra sinais de tecnologias extraordinárias. Ele simplesmente flutua imóvel na água. Tanaka conclui que a história do Utsuro-bune foi uma mistura literária de folclore e imaginação. Ele concorda com as conclusões das investigações de 1925 do historiador japonês Yanagita Kunio. Tanaka acha muito estranho que nenhum incidente de tamanha importância tenha sido comentado nos documentos históricos oficiais da época, uma vez que, durante esse período da história japonesa, estrangeiros deixados à costa deveriam ser relatados imediatamente. Assim, o único incidente notável durante o período aconteceu em 1824, quando um baleeiro britânico encalhou na costa nordeste do distrito de Itachi. A peculiar aparência europeia da mulher, a parte superior do Utsuro-bune e as escritas desconhecidas levam Tanaka e Yanagita à conclusão de que, pelo fato de no período Edo o Japão estar completamente isolado do resto do mundo, pessoas com aparência diferente traziam muito mistério e certo temor às pessoas. Por isso, adornar uma mulher encalhada com atributos europeus mostrou o quanto as pessoas temiam más influências culturais do mundo ocidental, especialmente da América do Norte, da Grã-Bretanha e do resto da Europa. De acordo com esses estudiosos modernos, a história do Utsuro-bune é construída de uma maneira que faz com que o conto pareça incrível quando contado, mas ele também é autoexplicativo ao mesmo tempo, pois a mulher e sua embarcação são enviadas embora, para que ninguém jamais pudesse consultá-la pessoalmente. Além disso, Tanaka e Yanagita apontam que as pessoas do período Edo tinham grande interesse em coisas paranormais. Então, não seria surpreendente encontrar história de barcos exóticos como a do Utsuro-bune. Você conhecia a história do Utsuro-bune? Qual é a sua opinião? A garota era uma princesa de um país distante, uma alienígena, ou a história sequer aconteceu de verdade? Conte a sua teoria nos comentários, estamos curiosos para saber. Inscreva-se no canal. Isso é muito importante para que a gente continue a produzir conteúdo gratuito para você.